Por que você acha que acontece nas redes sociais de uma pessoa se sentir à vontade de sugerir guilhotina para uma criança porque ele é rico e, e é isso? É. Por quê? Aí é um caso bem específico, mas que é bastante ilustrativo também do autoritarismo no campo da esquerda acadêmica. Eu, inclusive, que revelei o histórico, né? O histórico desse professor. Aliás, fui falar isso outro dia no programa. Você vê como é a militância, né? Só um parêntese aqui, mas eu não vou me perder. Aí a militância bolsonarista fez postagem lá para dizer que eu estava me gabando de ter revelado um caso que a internet descobriu, etc. Sendo que as matérias que eu fiz no Antagonista repercutiram aquilo que aconteceu na internet. O que eu fui fazer foi a apuração jornalística. O jornalista precisa confirmar os fatos. Então, o tal lá do Marcos Dantas, se eu não me engano, tem uma conta no X, tá lá com esse nome, e diz ali na descrição que é professor da ECO-UFRJ, que é a Escola de Comunicação da UFRJ. Que supostamente é a nossa área da comunicação, mas que está lá sendo ocupada por militantes radicalizados de esquerda há muitos anos, em universidades brasileiras, públicas, federais, para você ver. Mas eu tive que verificar se aquela conta daquele sujeito realmente é do professor. Quer dizer, se ele é o professor da UFRJ ou se ele está só descrevendo assim como tal, mas é mentira. E quem é esse cara? E aí eu fui fazer toda uma apuração em todas as fontes abertas, etc. E aí descobri que não só ele era o professor da UFRJ, como ele tinha passado pelo governo Lula. Então isso foi uma revelação nossa, tanto que a postagem viralizou, porque foi a primeira nesse sentido. Tem mais de 300 mil visualizações ali só no X. Hoje já deve estar mais. Que ele foi secretário de 2 ministérios no primeiro mandato do Lula, do Ministério da Educação, inclusive, e outro que era o Ministério das Comunicações ou algo assim. Mas aí você tem essa gente mais da luta de classes radicalizada, ele é até líder de um grupo marxiano, que ele chama, mas as pessoas conhecem mais como marxistas, né? Esses idólatras de Karl Marx. E a gente acabou vendo depois, porque quando ele passou a ser criticado, ele fechou a conta. Aí, para divulgar a notinha dele, quando ele viu a repercussão negativa que nós turbinamos, porque nós fomos o veículo de imprensa que chamou atenção ali para outros aspectos do caso, e aí o Justus ameaçou processar e tal, ele ficou com medo do processo, aí abriu a conta para publicar a nota. E aí, quando ele abriu a conta para publicar a nota, nós vimos o histórico, fomos procurar ali a palavra guilhotina, ou não sei o que e tal. E tinha um monte. Aí eu contei 28 postagens em que ele usava a expressão guilhotina, a maioria delas pregando guilhotina. Então, assim, só guilhotina. Só guilhotina e não é metáfora, ele escreveu. E não é metáfora. Eu queria operar a máquina de guilhotina e tal, que é um instrumento, para quem não sabe, de cortar a cabeça, usado na Revolução Francesa. Então, assim, ele tinha essa postagem contra pessoas ricas, contra elites, etc. Em geral, em matérias, às vezes matérias enviesadas, que tinha gente ali de elite criticando o PT, qualquer coisa assim. Tinha contra bolsonaristas, mostrando a adesão dele ao lulismo. Ou seja, contra pessoas ricas e pessoas das quais ele divergia, especificamente. É o novo Robespierre. É o novo Robespierre. Aí ele alegou que era uma metáfora, que em nenhum momento ele queria... Mas o sujeito não pode publicar isso. Pois é. Às vezes o sujeito pensa, assim, fica com ódio de alguém, você toma fechada no trânsito, vai te matar. A pessoa pensa isso. Mas para a pessoa publicar, ela tornar pública, ela tem que se sentir muito confortável, né? E onipotente dentro daquela bolha de rede social, porque, em geral, ele estava já comentando críticas feitas às pessoas. Entende? Então ele vai lá na postagem de outro militante de esquerda que está criticando a elite ou que está criticando a direita e fala que tem que ser guilhotina e tal. Então, entre eles, isso acontece dos dois lados, eles vão se sentindo mais à vontade para ser mais perversos, mais autoritários e mais recorrendo à incitação à violência. Ele poderia alegar que na verdade, ele não poderia alegar, né? Se ele falasse que era uma piada, a pena poderia ser pior, né? Pois é. Não, é a minha opinião mesmo. Se for piada, claro. É pior. Não, é realmente opinião e eu desejo isso. Aí talvez ele se safe. Agora, se falar que é piada,
Aí ele pode ser preso por 8 anos, né? Exatamente, que é o caso do Léo Lins. Sobre o qual eu chamei a atenção também, porque, aliás, foi ótimo você falar isso, porque é ilustrativo de muita coisa que eu já falei nessa conversa. É muito rápido. Eu peguei a decisão da juíza, que é uma juíza de primeira instância. No caso do Léo Lins, tem recurso, do caso do Léo Lins. Ela condenou o humorista a 8 anos de prisão. Eu fui ver com base em quê, né? Ela deu as alegações, ele fez essas piadas assim e tal, não sei o quê, mas qual é a lei que ela utilizou, né? Às vezes você pega a decisão do Moraes, não tem lei. Ele fala que aquilo é ilegal, é imoral e não bota ali. Tá sendo muito criticado, tá tentando botar, mas nem sempre casa. Mas enfim, eu peguei e falei, e vi a lei que ela usou. Aí eu fui fazer toda uma pesquisa no registro das casas legislativas federais, Câmara dos Deputados e Senado Federal, para ver a tramitação daquela lei que foi usada para condenar o humorista. Porque ela cita ali a lei, você vê que o texto da lei, ele dá uma margem para se condenar o humorista, mesmo sendo contra. Inclusive com a lei eu sou contra naquele caso específico. Sim. E não é que não concorde com determinadas piadas que ele faz. Ele fez outro dia sobre o câncer da Preta Gil, etc. As pessoas podem achar de mau gosto, etc, não sei o quê. Mas no caso nem era, né, piadas com uma pessoa específica, como ele fez depois. Eram piadas mais genéricas e tal, mas totalmente duras, etc. Só que no contexto de um show teatral, enfim. Aí eu peguei lá e fiz todo o histórico da tramitação do projeto. Quando eu fui ver em detalhe, já suspeitava no começo, tinha uns indícios e tal. Você tinha ali os bolsonaristas ajudando a esquerda a aprovar aquela lei. Mas não são os bolsonaristas na rede social que defendem liberdade de expressão? Aí o que eles fazem, né? Como tinha algumas pessoas ali na rede social criticando de uma maneira mais rasteira, pegando ali uma primeira parte da tramitação em que ainda não havia o texto final, que era de fato mais problemático, para criticar os bolsonaristas que aprovaram aquele texto original e tal, pelo texto final. Mas o meu texto não é isso. O meu texto mostra a tramitação e mostra quais bolsonaristas, em quais etapas, endossaram qual texto, né? Mas principalmente que nenhum, praticamente, a maioria do bolsonarismo, ele não impediu o texto, não criticou o texto final e ainda foi aprovado com orientação sim por parte do governo Bolsonaro, com orientação sim do PL, que é o partido do Bolsonaro. A esquerda, sim, a gente sabe que historicamente a esquerda defende essas medidas, etc., e merece ser criticada por isso. Agora, os bolsonaristas posam na rede social de defensores da liberdade de expressão. Então, quando estava lá, tramitando no Congresso Nacional, que é o que o parlamentar tem que fazer, o parlamentar não tem que ficar em rede social, tem que votar no Congresso Nacional, um projeto que tem a ver com a liberdade de expressão, eles não deram bola, entende? Então, assim, quando eu falei que as pessoas são intoxicadas por narrativa, por síntese enganosa que ela recebe pelo WhatsApp, pela rede social, elas entram no universo do discurso. Mas você tem que ver com a prática. Então, na prática, o bolsonarismo votar não só a favor da lei para condenar, que foi usada pela juíza para condenar o Léo Lins, mas votaram a favor de aumento de fundão eleitoral, contribuíram ali para o reajuste que teve no fundo partidário, impunidade, afrouxamento da legislação penal, afrouxamento da lei de improbidade administrativa, um monte desses casos junto com o PT. E aí você fala, tá polarizado, polarização eleitoral, quando são os interesses deles, estão votando juntos no Congresso Nacional. E é isso que o cidadão precisa ver, entende? O cara tá brigando com a família em casa, e os políticos estão lá garantindo mais dinheiro e proteção contra a investigação para eles. Exato.